Opa, bom dia a todos. Como é que a política tá nojenta, né? Então, o projeto político que eu tenho colocado os vídeos e tenho conversado, ele é muito simples, muito simples. O alvo, o objetivo é muito claro: desmontar todo o sistema de privilégios políticos. A tão falada reforma política que eles nunca fazem, né? O que fazer? Nós vamos desmontar foro privilegiado, auxílio paletó, auxílio moradia, passagem de avião de graça, gasolina, carro, motorista. Nós vamos ensinar os políticos a viverem com o próprio salário. Por que eles não dão valor ao dinheiro? Porque eles não trabalham para ganhar. Eles gastam o nosso dinheiro. Nós produzimos, garimpamos, achamos o ouro, os diamantes, e eles levam tudo isso através de impostos e privilégios para eles e para as famílias deles. Isso está muito claro. O STF e essa nojeira, eles não respeitam a Constituição, mas nos obrigam a respeitar. E não tem, eles se sentem como divindades, eles não têm respeito pelo povo. Isso está muito claro, todo mundo está vendo. E também por quê? Porque nós perdemos o direito e dever. Nós só temos, o povo só tem deveres, e os políticos ficaram com os direitos. Então, a ideia do projeto é muito simples. Como é que a gente consegue mudar isso? Você só consegue mudar isso se você tiver a maioria na Câmara dos Deputados, dos vereadores, no Senado, porque as leis vão para lá para ser votada e eles votam aquilo que eles querem, independente do que seja melhor para o povo ou do que seja a vontade do povo. É fácil fazer isso? Não, não é nada fácil. Por quê? Porque existem muitas pessoas do povo que são assessores, secretários, motoristas, são empregados domésticos, são os que cuidam do quintal, que eles através destas pessoas que estão penduradas neles, eles conseguem movimentar toda a população. Se você olhar para a época da escravidão, o dono da fazenda movimentava um monte de escravo, colocando os próprios escravos para tomar conta dos escravos. É exatamente isso que os políticos fizeram. Eles criaram, eles têm escritório de advogado, eles têm policiais envolvidos, né? Eles têm pessoas do exército envolvidas, e essas pessoas tomam conta dos escravos, que somos nós, que temos apenas que trabalhar. Aí, na senzala, o que eles faziam? Eles matavam o porco, ele mandava para lá o rabo do porco, a orelha do porco, as tripas do porco, para as pessoas da senzala poderem ter o que comer. E eles ficavam com as partes boas. É muito triste isso que está acontecendo, mas também é muito claro, muito visível. Nós temos aí o Magno Malta, que está dizendo que quer reduzir o salário. Temos pessoas do Senado, dos senadores, tem as pessoas que estão querendo reduzir o número de políticos no Congresso, tem pessoas dizendo que querem reduzir o número de ministros, de secretarias, enfim. Eu não acredito mais em nada disso. Não acredito naquela votação lá no Congresso. Para mim, todos eles estão de comum acordo. Um percentual fica contra, para poder fazer a chamada oposição, que não existe. Para mim é tudo uma maracutaia, porque uns votam num momento a favor, num outro momento eles votam contra. Pode observar, a bancada evangélica está corrompida. A maioria dos evangélicos estão corrompidos. Eles não são evangélicos, eles são pessoas que se dizem evangélicas para se elegerem, que têm uma boa fluência na captação de pessoas para votarem neles ou em quem eles indicarem. Eu gostaria muito de poder falar, conversar com o Silas Malafaia, com o Marcos Feliciano, com o Cabo Daciolo, mas você sabe o próprio Cabo Daciolo,
que tem chamado, que tem falado contra a bancada evangélica, me parece muito mais razoável do que os que estão lá. Então, se o Cabo Daciolo tomar conhecimento desse vídeo, a proposta é a seguinte: Magno Malta, Cabo Daciolo, Bolsonaro e todos aqueles que se sentem constrangidos e envergonhados com tudo isso que está acontecendo e que verdadeiramente queiram desmontar todo esse sistema de corrupção que foi montado assim que os militares saíram. Não vai precisar nem ter intervenção militar, porque eu também não acredito muito mais que a intervenção militar trará resultado. Olha para a Venezuela. Tem um grupo de militares que ficou contra e tem um grupo de militares que ficou a favor do Maduro, como ficaram do Chávez, que já morreu. Então, a mesma coisa me parece que vai acontecer aqui no Brasil. Nós teremos um grupo de militares que vão ficar com os corruptos e vão usar toda a máquina e todo o poder para não perder aquela corrupção, que vão oprimir o povo. E vai ter aqueles militares que vão ficar contra, que vão ser chamados de traidores da pátria. Os que ficarem com o presidente e com a corrupção vão ser os defensores da pátria. E aqueles que ficarem com o povo serão os traidores da pátria. E aí eles vão fomentar tanto isso, e aí vai ter guerra, um vai matar o outro, aí vai ter rebelião. Isso já aconteceu várias vezes no passado. Várias vezes no passado. Eu sou descendente daquela guerra de Canudos. A minha avó, meu avô, Ponciano, eles vieram de lá, daquela guerra de Canudos, por causa da resistência do conselheiro. E muitos morreram lá porque o exército entrou, esmagou, e eles queriam só ser livres. Isso não adianta, isso não funciona. Essas guerras, essas passeatas, quebra-quebra, isso não funciona. O que funciona? O que funciona? Primeiro, nós não deveríamos ter deixado chegar ao ponto que chegou. Fomos nós, o povo, que permitimos. Então agora nós, o povo, temos que ter a sabedoria para tirar. Como é que tira? Eleições. Então nós vamos procurar. O que eu fiz uma época? Eu peguei as comunidades e os líderes comunitários e reuni os presidentes das comunidades. E um grupo delas tinha umas 13 comunidades. E falei, olha só, nós vamos apoiar esse candidato. Por quê? Cada comunidade elencou 3 prioridades para a sua comunidade. Cada responsável por uma comunidade elencou 3 prioridades para a sua comunidade. A exigência era que o nosso candidato, pelo menos, atendesse a uma dessas prioridades, de cada uma das 13 prioridades. Fizemos um vídeo, fizemos as perguntas, ele se comprometeu e ele atendeu. Ele foi eleito e ele atendeu a cada uma. Ele não atendeu todas. Algumas comunidades tiveram as 3 prioridades atendidas, outras tiveram uma só. Não deu para fazer tudo. Isso dá um resultado muito grande. Aí vem as igrejas. As igrejas e os pastores. Será que um verdadeiro cristão, ele vai aceitar ou vai vir com essa conversinha de que Deus quer isso? Deus não quer isso. Deus quer que nós lutemos pelo que é justo. Deus é misericordioso e justo. Ele não quer isso que está acontecendo. Essa mentira, esse engodo que alguns pastores dizem que é a vontade de Deus, não é. O que está sendo feito é a vontade do diabo, é o inverso. Então, as igrejas, os pastores, as células, conversem, falem. Vocês conhecem, na igreja que eu frequento, eu não vi ainda, mas tem o Haroldo de Andrade. Eu vou ver como é que eu chego a ele, para perguntar a ele se ele está satisfeito com isso, porque me parece ser uma pessoa íntegra. Não adianta ele sozinho ir lá e votar contra, porque todos os outros vão votar a favor. Não adianta o Magno Malta, o Cabo Daciolo, ir lá e votar contra, o Bolsonaro votar contra. Tem que ser a maioria. Para isso,
nós precisamos eleger a maioria. Como é que nós vamos fazer a seleção? Existem advogados aí que podem ajudar nessa questão. Todo candidato que assumir um compromisso documentado diante de um bairro, vamos pegar, eu sou do Rio de Janeiro, vamos pegar o bairro de Vargem Pequena, vamos pegar, reunir as comunidades e elencar um candidato do bairro de Vargem Pequena. Madureira, um candidato. Bangu, um candidato. Realengo, um candidato. Isso é fácil? Não, não é fácil, não estou dizendo que seja fácil. Mas se o povo verdadeiramente quer parar de ficar choramingando no Face, murmurando, lamentando, se os cristãos querem parar de ficar murmurando na igreja para pedir emprego, levar carteira profissional para o pastor ungir, para abrir uma porta de emprego, se de verdade, se isso for de verdade, porque tem muita gente que diz que quer emprego, mas não quer emprego, não quer. Então, se isso for de verdade, o que a gente vai fazer? Nós vamos elencar, por exemplo, vamos pegar só o Rio de Janeiro, vamos eleger a maioria dos vereadores. A maioria dos vereadores. Quando nós elegermos a maioria dos vereadores, o presidente da Câmara dos Vereadores vai ser eleito. Então vai ser eleito um que a maioria votar. Esse presidente da Câmara dos Vereadores, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar para votação os projetos de lei para desmontar toda essa maracutaia dos vereadores. Não vai ter carro particular, não vai ter gasolina. Eles vão ter que viver com o salário deles. E o salário deles vai ser vinculado ao aumento do salário mínimo. Vai ser vinculado. Agora, quem quer ser eleito a vereador hoje, ele quer se beneficiar de todas essas regalias. Eles não querem beneficiar o povo. Então, eu estou dando um exemplo do Rio de Janeiro e da Câmara dos Vereadores. A mesma coisa para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Senadores. Aí sim, aí se houver a maioria, todos comprometidos com documento e vídeo, todos comprometidos, aí sim, aí nós vamos desmontar todo esse sistema de corrupção que está aí. É uma ideia, propague essa ideia, vamos falar, converse na sua família, converse na sua comunidade, converse na sua igreja, na sua célula. Vamos desmontar isso, porque a tendência é os nossos netos e bisnetos sofrerem muito. Se nós já estamos sofrendo, eles vão sofrer muito mais. Eu conto com você, tá bom? Um dia ótimo.